Por volta das 2h17 da manhã, no Mar do Caribe, tudo parecia tão calmo que era fácil baixar a guarda. O céu estava limpo, a água estável, a visibilidade boa o suficiente para navegações rotineiras ao longo de uma das rotas de trânsito naval dos Estados Unidos mais utilizadas na região. Na superfície do mar, não havia sinais que pressagiassem perigo, mas logo abaixo da camada de água escura, um cenário completamente diferente se desenrolava. 3 submarinos diesel-elétricos Type 209 da Venezuela moviam-se lentamente, quase sem emitir som. Baterias totalmente carregadas, tripulação operando em silêncio máximo, sem movimentos desnecessários, sem comunicação via rádio, cada detalhe demonstrava disciplina e controle. Isso foi projetado como uma caça, cuidadosamente encenada e cronometrada com precisão. Durante 18 meses, os planejadores venezuelanos estudaram os padrões de movimento da Marinha dos Estados Unidos, acompanhando as janelas de trânsito e confiantes de que entendiam como os porta-aviões americanos operavam no mar. Acima, uma formação naval dos Estados Unidos avançava pela rota familiar, emitindo sinais eletrônicos e padrões de radar exatamente como qualquer operador de radar esperaria de um grupo de porta-aviões. Para as tripulações dos submarinos abaixo, parecia que a oportunidade final havia chegado. Tudo apontava para um grande confronto. Havia apenas um problema. O que acontece se os caçadores nunca perceberem que eles mesmos é que estão sendo vigiados? Do lado venezuelano, o objetivo desta operação não era necessariamente disparar ou afundar um navio de guerra americano. O foco estava em provar uma coisa, que eles poderiam se aproximar de um alvo de alto valor que o oponente sempre considerou invulnerável. Na nova lógica de dissuasão, bastava criar uma situação de aproximação. Bastava forçar o oponente a admitir que já foi tocado, para enviar uma mensagem política e militar. Por isso, o plano foi preparado como um teste de capacidade e prestígio e não apenas um ataque. Durante 18 meses, eles monitoraram o ritmo de atividade da Marinha dos Estados Unidos na região, concentrando-se nas rotas de trânsito frequentes e nos períodos em que as formações de porta-aviões tendiam a aparecer. Com base nos dados coletados, a Venezuela acreditava ter compreendido o padrão, como os Estados Unidos implantavam escoltas, como a formação se movia e os sinais eletrônicos que costumavam acompanhar um grupo de combate de porta-aviões. O plano apostava em uma premissa fundamental. Quando o Type 209 funciona com baterias em baixa velocidade, o ruído cai para níveis extremamente difíceis de detectar, e o silêncio seria o escudo mais eficaz. Do ponto de vista tático, esta era uma escolha lógica para uma força que não se compara em escala ou tecnologia aos Estados Unidos. Em vez de um confronto direto, escolheram aproveitar o ambiente marinho, o período noturno e a paciência para criar vantagem. Se tivessem sucesso na aproximação, isso se tornaria uma história de peso. Uma nação da região forçou a marinha mais poderosa do mundo a rever como controla o espaço marítimo perto de casa. Mas essa confiança também abriu uma vulnerabilidade mortal, pois eles estavam avaliando a disputa como um jogo de quem é mais silencioso, enquanto os Estados Unidos a viam como um problema de rede. O erro da Venezuela começou na forma como viam o oceano. Os planejadores em Caracas viam o mar como um lugar para se esconder, mas não o consideravam um espaço que já havia sido mapeado, modelado e medido continuamente pelo oponente. Todos os seus cálculos pendiam mais para a evasão do que para lidar com uma rede de detecção, e focavam em plataformas individuais em vez de um sistema integrado. Nesse pensamento, bastava que o submarino fosse silencioso o suficiente, disciplinado o suficiente, com emissões restritas o suficiente para que o problema estivesse resolvido. Mas essa suposição pertencia a outra era. A Venezuela avaliou a capacidade dos Estados Unidos com base no que podia ser visto e ouvido, e não no que poderia ser inferido a partir de dados. Eles viam os sensores como ferramentas reativas, o que significa que a Marinha dos Estados Unidos só poderia detectar submarinos após a Venezuela cometer um erro. Sem avisos, sem movimentos óbvios, eles concluíram que ainda detinham a iniciativa. Essa crença foi reforçada pela imagem na superfície, uma formação americana movendo-se em uma rota familiar, emitindo sinais eletrônicos e padrões de radar que coincidiam com a expectativa de um alvo de alto valor. O que eles não levaram em conta foi que esses sinais poderiam ser criados. Na realidade, aquela formação não era exatamente o que parecia. Navios anfíbios e escoltas estavam desempenhando um papel, projetando a assinatura eletrônica de um alvo mais valioso, atraente e chamativo.
Para uma força que depende de sinais de identificação clássicos, a diferença é facilmente ignorada. O oceano não rotula alvos, ele apenas reflete exatamente o que você espera ver, e essa mesma confiança começou a se tornar um perigo. A Venezuela acreditava que os Estados Unidos ainda não haviam detectado, reagido ou feito ajustes. O silêncio sob a água foi interpretado por eles como invisibilidade na superfície. Cada minuto que passava sem contato os deixava ainda mais certos de que estavam em uma zona de segurança, movendo-se livremente e sem serem notados. Mas a realidade era mais simples e fria. Esta não era mais uma caçada no escuro, mas uma situação que já havia sido compreendida, medida e estava sendo moldada pelo outro lado. Quando os submarinos acreditaram que estavam fechando a distância com o alvo, a Marinha dos Estados Unidos já havia passado silenciosamente por essa fase, apenas esperando o momento em que a armadilha não precisasse mais ser escondida. No momento em que os submarinos venezuelanos acreditavam estar operando livremente, a realidade já havia sido moldada antecipadamente. A Marinha dos Estados Unidos não reagia de forma passiva, mas observava, cruzava dados e silenciosamente estreitava as opções. Não se tratava de um sensor rastreando um alvo, mas de um sistema de múltiplas camadas que tornava o oceano menos misterioso do que se imagina. Do ar, aviões de patrulha varriam uma vasta área, ouvindo padrões que não pertenciam ao ambiente normal. Na superfície, os navios de guerra moviam-se com propósito. O sonar não buscava às cegas, mas confirmava principalmente o que outros sistemas já haviam sugerido. Sob as ondas, sensores fixos e plataformas móveis coletavam dados constantemente, sem necessidade de sinais dramáticos, apenas pequenas mudanças acumuladas ao longo do tempo. O que tornava essa rede eficaz não era o ruído, mas o contexto. A Venezuela mantinha silêncio de rádio, mas esse mesmo silêncio criava um rastro quando colocado ao lado do comportamento esperado. As comunicações eram limitadas, controladas e rítmicas, mas apenas transmissões curtas eram suficientes para que a inteligência de sinais montasse o quebra-cabeça ao cruzar com a direção de movimento e a geografia da região. Os Estados Unidos não precisavam ouvir toda a conversa, precisavam apenas de fragmentos como direção, tempo e repetição. A partir daí, o padrão aparecia, e era mais importante que a coordenada instantânea. O objetivo deles não era saber exatamente onde o submarino estava a cada segundo, mas entender o que a Venezuela estava tentando fazer, mudar de direção perto de pontos de estrangulamento, ajustar a velocidade para coincidir com a rota de trânsito familiar, perfis de profundidade que eram mais interceptação do que patrulha. Aqui, as suposições antigas começaram a desmoronar. O pensamento tradicional via a detecção como um momento, ou se é detectado ou não. A operação moderna vê a detecção como um processo, onde pequenos pontos de dados se sobrepõem até que a intenção seja mais clara que a posição. A Venezuela pensou que a ausência de aviso significava que ninguém os tinha visto. A Marinha dos Estados Unidos não esperou pelo alarme. Eles observaram a história se desenrolar. Em vez de se lançarem em uma perseguição em águas abertas, esperaram pacientemente que o submarino se movesse, se comprometesse e estreitasse sua própria saída. A rede se fechou não pela força, mas pela probabilidade. Quando você sabe para onde algo provavelmente irá, basta estar no lugar certo para que, quando ele chegue, não haja mais saída. O clímax de toda a situação ocorreu na janela de decisão de 8 minutos. Mas não foram 8 minutos de explosões ou torpedos sendo lançados. Foram 8 minutos em que o lado americano apertou simultaneamente a rede, de forma que todas as opções da Venezuela se tornaram caras, lentas e cada vez mais sem sentido. Quando os pontos de dados foram suficientes para confirmar a intenção, as plataformas começaram a coordenar-se harmoniosamente. Navios de superfície estreitaram os feixes de sonar para travar as áreas suspeitas. Helicópteros lançaram sonares de forma cíclica como uma cortina subaquática, e um submarino americano manteve uma posição próxima o suficiente para seguir, mantendo o controle seguro da situação. Para as tripulações venezuelanas, a sensação não veio como um choque explosivo, mas como uma pressão crescente. Eles tentaram mudar de profundidade, mas cada mudança revelava um padrão adicional ao ser captada pelo cruzamento das camadas de sensores. Eles mudaram de direção, mas mudar de direção em uma área que já havia sido estreitada era como redesenhar a própria trajetória diante dos olhos do oponente. Eles reduziram a velocidade para serem mais silenciosos, mas a baixa velocidade significava perder a chance de escapar da área monitorada e prolongava o tempo de dependência das baterias. Aumentaram a velocidade para romper o rastreamento, mas o aumento da velocidade aumentava o ruído e elevava a probabilidade de confirmação. Cada movimento que resolvia um problema criava outros dois,
e num ambiente onde o oponente controla o ritmo da coleta de dados, a manobra deixava de ser uma vantagem absoluta. Quando a janela de 8 minutos se fechou, o mais importante havia acontecido. A Venezuela entendeu que não controlava mais a partida, sem a necessidade de tiros, sem colisões, mas a pressão tática somada aos limites físicos dos submarinos diesel-elétricos começou a esgotar as opções. E então, o desfecho ocorreu da forma mais fria. Todos os 3 submarinos Type 209 da Venezuela foram forçados a emergir, não porque foram atingidos, mas porque todos os outros cenários levavam a riscos maiores, e emergir tornou-se a opção menos pior em um jogo que já havia sido travado. Quando os 3 submarinos venezuelanos emergiram um a um, a mensagem foi completada sem a necessidade de qualquer ação violenta adicional. A Marinha dos Estados Unidos manteve uma distância profissional, agindo de acordo com os padrões de segurança no mar e o direito marítimo internacional. Não houve cena de humilhação pública, nem movimentos provocativos além do limite, pois o objetivo não era destruir, mas demonstrar controle. O simples fato de forçar o oponente a subir à superfície em uma área sensível foi suficiente para transformar toda a operação de caça em uma lição sobre correlação de capacidades. Este é o tipo de vitória medida pela iniciativa e pela capacidade de moldar a situação, e não por carcaças de navios naufragados. Para a Venezuela, as consequências não pararam na falha de uma única aproximação. O maior impacto foi na camada de dissuasão. Quando o oponente demonstra que pode rastrear, prever e conter, sem precisar mostrar todas as suas cartas, o preço que a Venezuela paga é a confiança em sua própria arma principal. O submarino, originalmente visto como o trunfo da surpresa, foi subitamente exposto como um meio que pode ser colocado sob controle se o outro lado compreender o padrão de operação. Na prática operacional subsequente, a hesitação aumentou. O tempo de permanência no porto se alongou. Cada decisão de implantação teve de ser recalculada do zero, e o valor estratégico da força de submarinos diminuiu no sentido literal de perda de prestígio. Mas essa história é mais ampla do que um duelo de inteligência entre alguns navios. Ela mostra que o poder naval moderno gira cada vez mais em torno da informação, dos sensores e da fusão de dados. Você pode ter um bom casco de aço, uma tripulação disciplinada e táticas discretas, mas se o oponente controla o ritmo de coleta e interpretação de dados, você será conduzido a uma situação que você mesmo não percebe. E essa é a pergunta que fica aberta. À medida que o oceano se torna cada vez mais transparente, devido às redes de monitoramento de múltiplas camadas, será que as táticas que um dia fizeram a fama dos submarinos diesel-elétricos ainda são suficientes para criar surpresas? Ou toda a caçada se transformará gradualmente em um jogo de sistemas e probabilidades? Se você deseja entender plenamente todos os cenários seguintes, o impacto a longo prazo no equilíbrio de poder no mar e como as nações ajustam suas estratégias após serem expostas dessa forma, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. O que aconteceu em uma noite tranquila no Caribe pode ser apenas a ponta do iceberg de uma competição maior, onde o vencedor não é quem atira primeiro, mas quem vê primeiro.